temos gente visitando o escritório, temos mãe de advogadas aqui presente do Seu Brasil. Obrigada, Ju, por ter trazido a família. Obrigada a todos que arrumaram aí um tempinho, né, para a gente investir um pouquinho mais em olhar para a gente. E nós temos o prazer de receber aqui hoje a Luciana. A Luciana, ela é fundadora da empresa Ativamente Assessoria, tá? E ela tem todo um treinamento para controle mental, para a gente identificar as nossas emoções, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente consegue reconhecer as nossas emoções, as nossas possibilidades de trabalhar melhor os impactos dessas emoções nas nossas vidas é muito significativo. Então, gostaria de agradecer imensamente a Lu, tá? Que veio aqui ceder um pouquinho do que ela tem de melhor para a gente e que a gente consiga aproveitar tudo isso. Ela vai falar de técnicas baseadas na neurociência, na física quântica, para que a gente possa despertar uma vida mais leve, uma vida mais feliz, né? E mais realizadora. Lu, a palavra é toda sua, muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu que agradeço tanto a Ju quanto ao Seu Brasil, ao escritório, de estar me cedendo gentilmente esse espaço. É um privilégio muito grande. Eu vim de Porto Alegre, minha cidade, né, que eu moro, que é a minha cidade natal, e estou muito feliz de estar nessa cidade. Já tem algumas pessoas que eu conheço aqui que já são muito queridas e eu estou amando esse povo e essa cidade aqui, né? Então eu estou muito feliz realmente de estar aqui. E por intermédio da minha amiga Denise, né, me convidou para fazer essa fala e eu acho que é muito interessante a gente começar a pensar sobre a nossa vida. Rapidamente a Ju me apresentou e eu vou me apresentar um pouquinho mais para dizer para vocês por que hoje eu estou falando de sucesso e produtividade na educação emocional, certo? Rapidamente, um pouco da minha história. Eu sou um case, né, da minha história, eu sou um case de educação emocional. Eu sou professora há 18 anos e psicopedagoga. Em 2014, eu tinha algumas situações para resolver na minha vida que estavam bem conturbadas. Também eu já sabia que eu tinha uma doença crônica, que se chama doença de Crohn, uma doença intestinal e totalmente psicossomática. E eu precisava dar conta disso. E eu não estava sabendo lidar com as minhas emoções. Tanto que eu somatizei e criei uma doença crônica, né? E 2014 foi o auge. Não só da doença, mas a minha mãe também estava com câncer, e aí eu simplesmente desabei, literalmente desabei, não sabia lidar com essas situações, e cada vez mais somatizei no meu corpo. O que aconteceu? Eu tive que passar por uma cirurgia, retirei um pedaço do intestino, mas eu precisava ter direcionamento das minhas emoções. Eu precisava saber lidar com as minhas emoções. E foi aí que eu descobri este método de técnicas de controle mental. Comecei a estudar sobre neurociência, física quântica, inteligência positiva e não parei mais de estudar, porque eu descobri que tudo que acontece no nosso corpo primeiro nasce aqui. Primeiro vai nascer na nossa mente, para depois ser somatizado de alguma maneira no nosso corpo. Então, se a gente tem qualquer sintoma físico, pode ter certeza que ele primeiro nasceu na nossa mente. De alguma coisa que a gente foi deixando, se preocupando, nos incomodando, e isso aconteceu e somatizou no nosso corpo. Então, hoje a Lu que está aqui conversando com vocês, podem ter certeza que é alguém que já passou por uma série de coisas e que justamente por essas coisas que eu sou tão grata, eu sou muito grata à minha doença, eu sou muito grata a todas as dificuldades que eu tive, porque senão eu não teria buscado saber mais sobre mim, me autoconhecer, trabalhar o desenvolvimento pessoal, né? E hoje eu consigo falar sobre isso para tantas pessoas e modificar, despertar, né, como a gente falou, a vida de tantas pessoas. E aí eu
trouxe esse assunto para a gente conversar. Sucesso e produtividade através da educação emocional. Como fazer isso através da educação emocional? Tá aqui, Paulo. Antes de começar aqui, eu quero perguntar uma coisa para vocês. O que é sucesso? Né? Porque assim, todo mundo, a maioria das pessoas busca a felicidade. Todo mundo quer ser feliz, né? Só que aí, o que é felicidade? É muito subjetivo, é relativo. O que é felicidade para mim pode não ser para o outro. Sucesso. No dicionário, sucesso está escrito, tá? Que é ter resultado feliz em algo. Ter êxito em algo. Ou conseguir chegar ao final de uma empreitada. Esse é o conceito de sucesso no dicionário. E na vida? O que é sucesso? Porque é algo muito relativo. Para alguns, sucesso é dinheiro. Esse é o sinônimo de sucesso. Para outros, sucesso é ter liberdade. Para outros, é ter tempo livre para resolver o que eu vou fazer. Né? Então, quando a gente fala em sucesso, a gente ao mesmo tempo precisa pensar, mas só um pouquinho, o que é sucesso para ti? Quando as pessoas chegam para fazer assessoria comigo, eu sempre pergunto assim, elas, eu quero um relacionamento mais saudável. O que significa isso para ti? Porque para mim é uma coisa, para ti pode ser outra, certo? E isso em todas as áreas da nossa vida. Imagine sucesso em todas as áreas da nossa vida. Olha como isso é de se pensar e subjetivo, certo? E aí eu começo perguntando para vocês, por que esses resultados que a gente quer na vida, por que esse sucesso em todas as áreas da vida demoram para chegar na nossa vida? Sabe aquela história da grama do vizinho é mais verde? Aqui tem, né, também esse ditado, não tem? Tá, lá no Rio Grande do Sul a gente fala muito isso. Grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, a gente sempre pensa que o vizinho sempre tem a grama mais verde, sempre tem mais felicidade, olha como é e tal. E aí a gente começa a olhar para as nossas vidas e diz assim, nossa, mas é tudo tão difícil, é tudo tão sofrido, tudo com tanta dificuldade. E por que demora tanto para chegar? Tá? Basicamente, os resultados demoram para chegar por causa disto. Nós nos envolvemos com o problema e com a ausência do que a gente quer, com o que a gente não quer. A física quântica mostra que onde nós colocamos a nossa atenção cresce, onde a gente tira desaparece. Onde normalmente a gente coloca a nossa atenção? Nos problemas, não nas soluções. E isso foi uma das coisas que eu aprendi. Que cada vez mais a gente precisa focar na solução. E não importa em qual área da vida da gente eu estou falando, tá, gente? Em qualquer área. Pode ser área financeira, profissional, saúde. Quando a gente está doente, onde é que a gente foca? Na dor, na doença, né? Então, a física quântica mostra justamente isso. Por isso que demora para chegar. E aí, além disso, a gente pensa o tempo todo no problema. Alguém aqui não fica martelando, quando está com uma situação que não sabe a resposta, não fica martelando, aquilo parece que fica milhões de vezes batendo na cabeça? Justamente por isso, tá? Vou falar daqui a pouquinho mais sobre o nosso cérebro, mas o que o nosso pensamento repetitivo faz? Olha bem, o poder que tem o nosso pensamento. Ele afeta a estrutura do nosso cérebro. Até pouco tempo atrás, os neurocientistas diziam que o nosso cérebro se formava até os 21 anos e não mudava mais. Hoje é totalmente comprovado o contrário. As nossas sinapses, o poder do nosso pensamento pode mudar inclusive a estrutura do nosso cérebro, estrutura inclusive de tamanho, tá? O que mais que o pensamento faz?
cria uma química de bem-estar ou mal-estar. Olha só como funciona isso. Nós temos em torno de 60 mil pensamentos por dia. Olhem bem. 95% deles repetitivos. Olhem bem isso. Então quer dizer que 5% desses 60 mil, que é esse turbilhão na nossa cabeça, são coisas novas, são insights, são ideias, são coisas que nós estamos criando, não é a nossa mente tagarela que a gente fala tanto, né? E aí, cada pensamento dá uma descarga química no meu corpo e vai produzir essa química de bem-estar ou mal-estar. Como isso? Se eu pensar coisas boas, eu vou descarregar uma química boa. Serotonina, endorfina, dopamina, acetilcolina. Se eu pensar coisas ruins no problema, o que eu vou gerar? Cortisol. Vou gerar, que é a química do estresse. Vou gerar uma série de químicas ruins e vou me sentir como? Mal, né? Então, o pensamento, que é a neurociência, é a base de tudo. O que a gente precisa? Cuidar o que a gente pensa, certo? Influencia a realidade e projeção. É muito engraçado isso, porque chegam as pessoas para fazer atendimento comigo e elas dizem assim, não, mas tu não sabe que a minha realidade é assim. Eu tô realmente com esse problema. Eu digo, eu sei, tu tá com esse problema. Só que tu vai continuar pensando no problema e a gente vai focar na solução para isso se transformar a tua realidade. Certo? Então, essas coisas que a gente tem esse poder de criar. E impactam a nossa energia o tempo todo. Nós temos biofótons de luz. Vou mostrar depois uma tabela vibracional para vocês. E essa energia que a gente tem que estar o tempo todo cuidando. Como que funciona isso no nosso cérebro? Tá? Então, aqui, ó, nessa região aqui, nós temos a amígdala. É o nosso centro do medo. É a parte mais instintiva e impulsiva que nós temos. Duas reações que nós temos com a amígdala ativada. A gente ataca ou foge. Qualquer um de nós. E todos nós temos no cérebro exatamente dessa maneira. Com essas regiões cerebrais, tá? Antigamente, o homem das cavernas, quando via um grande urso na frente dele, o que ele fazia? Ou ele atacava, ou ele fugia. Hoje, a nossa amígdala cerebral, né, faz o quê? A mesma coisa, mas não precisa ter um urso. Pode ser uma mensagem de WhatsApp, pode ser um e-mail, que tu olha, meu Deus, e agora? Não, eu vou lá responder, eu vou dizer isso, aquele outro, que não sei o que, e já começa. Então, nós continuamos tendo os mesmos perigos de outra maneira. Só que o que acaba acontecendo? A gente também ataca ou foge. Se a gente parar para pensar hoje nos nossos relacionamentos, e não importa o grau pode ser um cliente, pode ser o meu marido, pode ser meu filho, se a gente está com a amígdala ativada, a gente ataca ou a gente foge. E às vezes a gente foge tanto que a gente paralisa, tá? Já devem ter percebido, às vezes, que a gente tem uma situação que tu não sabe como reagir e que simplesmente tu paralisa, tu não faz nada, tá? Tu não reage. Só que em contrapartida, a amígdala ela é importante, tá, gente? Ela é uma região muito importante porque ela nos dá o medo, mas ao mesmo tempo ela nos protege, por incrível que pareça. Se nós não tivéssemos a amígdala, a gente sairia na rua sem olhar para os lados para atravessar. A gente colocaria a mão no fogão. E óbvio que ia queimar. E por isso que aqui também a gente registra tanto as experiências negativas. Se eu perguntar aqui para cada um de vocês, lembrem de alguma coisa importante na vida de vocês? A maioria vai lembrar de uma experiência negativa. Porque é aqui que a gente registra 5 vezes mais como sistema protetivo também. Só que esse centro do medo,
ele é ativado muito rápido. Ao contrário do nosso córtex pré-frontal, que fica aqui. Tá? Córtex pré-frontal esquerdo, fica nessa região cerebral. E aqui nós temos clareza e lucidez. Só que ao contrário da amígdala que age, recebi o WhatsApp, eu já vou sair respondendo, o córtex ele precisa de 6 a 7 segundos para ser ativado. E eu preciso conscientemente desativar a minha amígdala e ativar meu córtex. Muito rápido. Então aquela velha história que a gente ouvia desde pequenininho, conta até 10, faz sentido. Justamente por causa da região cerebral. Tá? E quando a gente diz, eu falo muito, né? Respira, respira, respira. Por quê? Para que tu gere uma química boa e consiga dar uma resposta assertiva. Antes de meter os pés pelas mãos. Porque como é que a gente tem essa educação emocional, o controle emocional? É nas nossas respostas, é nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Então, isso precisa estar muito claro. E quando a gente começa a ter noção de que o meu cérebro é assim, e eu tenho consciência disso, eu posso decidir como eu quero. Eu posso decidir. Às vezes eu falo assim mesmo comigo, tá? Não, para de ativar essa amígdala e vamos lá. Respira e vamos pensar com o córtex. Eu falo assim comigo. Por quê? Porque eu tenho consciência do que está acontecendo e vou fazer alguma das técnicas para que eu ative mais rápido o meu córtex e possa dar a resposta mais assertiva. Tá? Tem outras regiões, claro, não menos importantes, mas só para a gente entender. O que deveríamos então fazer, né? É a amígdala, que é a parte que mais impulsiva, e o nosso córtex, que é a parte que nós temos clareza e lucidez. Aqui, eu trouxe para mostrar para vocês uma tabela vibracional que foi criada pelo neurocientista chamado David Hawkins, e ele mediu as nossas emoções, o quanto de biofótons de luz nós produzimos. Olha que interessante esse estudo. Tá? O que acaba acontecendo? Cada vez que nós temos uma emoção que vem lá do pensamento vai produzir uma emoção. Essas emoções, elas têm uma frequência energética, uma calibragem de biofótons de luz. Claro que aqui não estão todas, tá? Mas muitas são semelhantes, certo? E aí o que a gente pode ver? Que de coragem para cima, eu estou me sentindo bem. De coragem para baixo, são emoções mais desafiadoras e normalmente eu estou me sentindo mal. Então, o que a física quântica mostra? Que de acordo com como eu estiver me sentindo, é como eu estou vibrando, emanando aquela luz também. E aqui, gente, vocês já devem ter ouvido falar, né, que tu recebe conforme tu emana, certo? Então, se a gente ficar emanando na tristeza, na apatia, na culpa, a vergonha é não se sentir bom bastante. Não é ter vergonha de falar em público e tal, não estou nem falando desse tipo de vergonha. Não se sentir bom bastante. Quem de vocês aqui, num dia de trabalho normal, nas suas questões do dia a dia, às vezes não se sentem bons o bastante? Até como mãe, às vezes a gente não se sente bom bastante. Né? Então é um pensamento que é muito fácil fazer com que a gente desça a nossa energia. E tudo bem, tá, gente? Olha só. Nós oscilamos o dia inteiro nessa tabela. Não em toda a tabela, vamos deixar bem claro. Porque para chegar nesses níveis aqui, tem gente que não é todos os dias que chega, né? Tem aquele dia maravilhoso na nossa vida, a gente até chega mais lá em cima, mas paz, iluminação. A iluminação, na verdade, a gente conhece 3 pessoas que chegaram. 3 seres iluminados, tá? Que é Jesus, Buda e Krishna.
Talvez um dia a gente chegue lá, né? Mas para vocês verem como a gente vibra em níveis de emoções baixas. Mas tudo bem, tá, gente? Essa oscilação é natural. Nós somos humanos, nós temos um cérebro, uma amígdala superativada, tudo certo. Qual é o grande desafio? Desativar a amígdala e ativar o córtex, certo? Por isso que as técnicas são tão importantes. Aqui, eu trouxe para vocês a química que a gente produz, que eu falava anteriormente, né? Pensamentos bons vai produzir aquela química cerebral. Serotonina, dopamina, acetilcolina e noradrenalina. Química ruim, mal-estar, tá? Quer dizer, quando eu não estou me sentindo bem, quando eu tenho pensamentos de preocupação, de incomodação, todos esses pensamentos, é essa química aqui que eu produzo. Chama atenção para a adrenalina, tá aqui como química do mal-estar, mas ela não é totalmente ruim. A adrenalina, na verdade, nos move. Só que a adrenalina em excesso faz com que a gente tenha impulsividade. Então, eu não vou pensar antes de responder. Eu vou reagir, certo? Então, ela é ruim, no caso, quando acontece isso. E aí a pergunta... Lu, então é só ter pensamento positivo que tudo se resolve na minha vida, né? Se eu for uma pessoa extremamente otimista, tudo vai acontecer perfeitamente bem na minha vida. É só pensar positivo. Então, assim, ó, eu vou pensar que vou ganhar na Mega Sena, por exemplo, né? Mas não jogo, não tenho atitude. Por exemplo, e mesmo que jogasse, é uma coisa bem difícil porque é muito concorrido, certo? Mas aí a gente pensa, então tá, é só pensar positivo, tudo vai ser resolvido. Não é assim que funciona. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um cérebro poderosíssimo que, bem direcionado, sim, a gente consegue as coisas que a gente quer, os objetivos. Inclusive ganhar na Mega Sena. Porque aí entra focar, direcionar o teu cérebro em condições ideais. A gente tem a técnica do alinhamento, é uma meditação com foco, tu leva 10 minutos todos os dias. Tu pode colocar o foco do dia ou um grande foco a longo prazo, certo? E aí tu tá gerando uma química boa, e é claro que não é só isso, né? É limpar os medos. Limpar as crenças limitantes. Na minha família, ninguém ganhou na Mega Sena, por exemplo. Já é uma crença, né? Quer ver em relação à saúde, gente? O que tem de gente que me diz assim, Lu, mas olha só, toda a minha família tem pressão alta, é genética. É genético? Aí eu digo assim, ok, e tu vai querer ter pressão alta até quando? Até quando? Porque se tu acredita naquilo, é aquela realidade que tu está produzindo. Mas aí então é tão fácil assim, é só pensar que eu não vou ter pressão alta, que todo mundo tem, meu avô morreu de pressão alta, meu pai morreu de pressão alta e eu não vou morrer de pressão alta. Se toda essa realidade fosse repetindo, né? Mas então, o que acontece com o nosso cérebro, tá? Não é só pensar e não é só ser otimista, tá, gente? Mas o que precisa para as coisas acontecerem? Primeiro, eu decido. Minha família toda teve pressão alta. Até quando eu vou decidir que a pressão alta vai ser um problema genético na minha família? A partir daqui, eu vou partir para a ação e para a prática diária. Eu vou direcionar o meu cérebro para que as coisas aconteçam. Cérebro é um músculo, gente, é um órgão. Um órgão. A gente que define quais informações que a gente vai descarregar nele. Nós temos esse poder. Assim como a gente treina o corpo. A gente não vai para a academia para ter saúde, para ter mais disposição, para ter mais energia. Por que a gente não faz essa química, esse exercício cerebral também? Todos os dias, direcionando o meu cérebro, interrompendo esses 95% de pensamento que se repete na minha cabeça, que fica martelando.
É a mesma coisa. Nós temos esse poder também, tá? Então, o que na verdade nós deveríamos fazer, e existe técnica para isso, tá? Desativar o nosso sistema límbico, que uma das partes é a amígdala que eu falei para vocês, que é o centro do medo, que sempre pensa no pior resultado. Se tem uma coisa nova na vida da gente, uma mudança de qualquer área da nossa vida. Ai, não, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo. A gente já pensa todos os que pode acontecer ruim. Isso é o nosso cérebro primitivo, sempre vai fazer isso. Por isso que a gente precisa direcionar. Nós nos envolvemos com o problema, tá? E aí a gente não consegue encontrar a solução, certo? Porque a gente está super envolvido. Onde é que a gente está olhando? Onde é que está o nosso foco? Problema. O que fica martelando na cabeça? O problema. Por isso que a gente precisa interromper e focar na solução. Criamos ansiedade, impulsividade e temos os mesmos resultados. Repetição na vida da gente. Aí é muito engraçado que as pessoas pegam e dizem assim, vou usar o exemplo de relacionamento. Ah, não, tu nem sabe. Eu namorei o fulano que era assim, o ciclano era assim, o outro era assim, todo mundo era assim. Será que é fulano, o ciclano, o beltrano, todo mundo? Ou eu continuo buscando e atraindo o mesmo tipo de relacionamentos? Isso serve em todas as áreas da nossa vida. Nós criamos essa repetição pela maneira que nós pensamos, tá? Então, nós temos que desativar essa região e ativar o nosso córtex, que é a nossa região que tem clareza e lucidez, que nós controlamos os pensamentos, palavras e ações, e isso vai se representar na nossa realidade, se materializar na realidade que a gente quer. Também o córtex, tá? É a nossa região de aprendizado, de atenção plena, que faz com que a gente realmente consiga chegar num objetivo. As pessoas que estudam muito para concurso, ou até para qualquer outra área, né, que a gente precisa de muito estudo. Se tu tá com a amígdala, não adianta nem tu abrir o caderno ou o processo, enfim, e ficar perdendo tempo se tu tá com alguma questão martelando na tua cabeça. Não vai ter aprendizado, não vai conseguir ir adiante. Então, para tudo, volta pro teu centro, e aí sim tu consegue. Aí tu vai aprender muito rápido. Porque tem dias, né, que as coisas fluem tudo maravilhosamente bem, e tem dias que parece que tá tudo, não tá dando certo, não tá dando certo. Justamente por causa disso. E a gente ainda desenvolve a sabedoria em tomar decisões assertivas, tá? Eu costumo dizer para que quem age muito com a amígdala, né? Tem muita gente que diz assim, mas aí eu tenho que parar e pensar, eu não levo desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa. Tá, e aí quantos problemas depois disso tu tem que estar dando conta? Porque uma coisa é tu dar a resposta, outra coisa é tu dar uma resposta realmente assertiva, né? Que vai te fazer evoluir. E aqui, gente, só para deixar para vocês aqui, tá? Uma mente medrosa, quando está com a amígdala ativada, é daquele jeito. Com ansiedade, critica o tempo todo, e é a si e aos outros. E aqui eu estou falando de crítica, não importa que tipo de crítica, tá? Pode ser uma crítica bem de julgamento, tá? É o ego, é o nosso ego falando. Como pode ser uma autocrítica. Nós já temos um sabotador crítico bem forte, que fica o tempo todo martelando na nossa cabeça, nos autocriticando, né? A reclamação baixa a nossa energia lá na tabela, e o envolvimento com o problema. Isso aqui, essa mente medrosa, é a nossa amígdala. Dificilmente alguém vai realizar sonhos com a amígdala ativada. Dificilmente. Por isso que precisa desativar. E ao mesmo tempo nós temos uma mente perfeita, que é o nosso córtex, que só precisa ser ativado, tá? O que nós temos com a mente perfeita? Além de visão, porque a gente define foco, nós conseguimos desenvolver a nossa criatividade,
Aí vem um monte de insights na tua cabeça e tu diz assim, meu Deus, como é que eu não tinha pensado nessa coisa? Como é que eu não tinha me dado conta disso, né? A resiliência, que é algo muito importante, que é quando a gente começa a ver que as dificuldades são, na verdade, degraus para que a gente cresça, certo? E a persistência. Muita gente diz para mim assim, mas as técnicas tem que fazer todo dia. Todo dia eu tenho que treinar meu cérebro. A gente não tem que tomar banho todo dia? Então, o nosso cérebro funciona da mesma maneira, tá? Eu quero chamar a Denise aqui para falar uma palavrinha pra gente, porque ela passou pelo processo de assessorias comigo. Na verdade, eu sou grata demais a Denise, né? Que se tornou, além de uma assessorada, uma amiga. E ela passou pelo processo de assessorias, ela aprendeu as técnicas. E eu queria que ela contasse rapidinho pra gente. Ela tá treinando. Ela contasse pra gente rapidinho como é que ela se sente, o que mudou na vida dela, tá? Obrigada a todo mundo que veio. Eu estou muito feliz. Minha irmã, o Fá, ali. Hoje de manhã, eu e a Lu, a gente conversando, que a gente está treinando para vir aqui desde ontem à noite. Aí eu falei, Lu, antes de começar qualquer coisa, eu li um negócio aqui no meu amigo, no Rubem Alves, que eu amo tanto. E eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é compartilhar. Porque... né, energia fluindo, e aí eu faço as leituras de vez em quando. É um livro que recomendo. Ostra feliz não faz pérola. Entendeu, gente? Esse é o caminho. A gente tem que ralar. E aí me cai a leitura. Abri o livro, eu tinha parado. Uma amiga indicou uma vez, eu li até um certo ponto e parei. Aí eu abri. Inteligência emocional. Eu falei, opa, aí a energia, né, Lu? Faz, e ainda faz muito sucesso, um livro com esse título, Inteligência Emocional, que todo mundo já ouviu falar, Daniel Goleman, um mestre. Mas o meu amigo, professor Eduardo Chaves, faz uma observação muitíssimo correta. Não existe inteligência emocional. Aí eu me choquei, né, gente? Porque é o que a gente busca todo dia. O que existe é uma emoção inteligente. É a emoção que busca uma inteligência para realizar os seus sonhos. A inteligência é apenas uma ferramenta da emoção. A inteligência em si mesma não sente necessidade alguma de emoção. E aí eu parei para refletir, eu falei, caramba, e a gente trabalhando em cima disso, que é pura emoção. E aí eu falei, eu vou levar, porque tem tudo a ver, porque a gente busca, né, a gente acha a receita do bolo para inteligência emocional, mas não é, ela é uma ferramenta. E aí é o que a gente estava falando, o que a gente faz hoje? Então, o que eu fui em busca? E a Lu contou um pouquinho da história dela, que hoje em dia, eu vendo, ela é uma história comum em cada cidadão que você encontra na esquina. Todo mundo chega num fundo do poço muito grave para ter uma tomada de consciência. E isso é praticamente unânime, né? Todo mundo que você conversa, chega num poço de vida muito grande. E não diferente aconteceu comigo, quem me conhece. Há um ano atrás, praticamente, eu tive eu somatizei também, tanto de ficar pensando em problema, e criticando, e na mente medrosa, fui parar 8 dias de estadia na UTI, né? E tipo, médico, você vai morrer. Aí eu, oi, né? Você vai morrer, né? A irmã louca, a amiga que tá ali, que eu ficava olhando o relógio, eu falava, minha amiga não vai chegar, minha irmã não chega. Porque eu tive um papo, né? Eu falei, olha, peraí, quero outra chance. O que eu tenho que fazer? E comecei a refletir sobre essas coisas e buscar o entendimento sobre isso. Comecei a estudar mais sobre isso. E muita gente que chegava até mim falava, calma, respira. Fácil falar, né? E eu queria a receita do bolo. E não vem, e um ano passa, e eu numa situação um pouco complicada em relação a trabalho, e cobrança e filho,
e os pesos vindo aqui, e aí a gente somatiza e vai parar na UTI. E eu ficava pensando, precisa ser assim? E o que é a felicidade? O que é o sucesso? Para a Lu é uma coisa, para mim é outra, para o outro é... Então, para uns é ter, para outros eu descobri que para mim é ser. E o ser, consequentemente, você vai ter alguma coisa. Você vai ter que lidar com isso. Então, eu fui atrás de me educar. Do autoconhecimento, que é a parte mais difícil. Porque é muito mais fácil você olhar para o outro, apontar o dedinho. E nós somos criados assim. A nossa cultura é assim, né? Eu vou escondendo o meu, aí eu vou falando do outro, mas o meu... Então, enfim, aí eu fui ficar de frente comigo mesmo. Cara, punk. Então, muita terapia, e pula de um, vai pro outro, e chora com a amiga, e chora com não sei quem, e volta, e lê, e faz isso, e vai em curso. E aí, realmente, de fato, vem o despertar. E um dia, eu falei, gente, eu preciso... A minha formação, para vocês terem uma ideia, eu sou enfermeira. Trabalhei 6 anos na área, sempre gostei de lidar com gente. Depois eu fui, nada a ver, meu pai me deu uma oportunidade, eu tive uma empresa voltada para o agronegócio, 10 anos fazendo uma indústria química. Sempre gostei muito da questão do corpo, da questão da química, tudo é provado. Saí de lá e eu falei, gente, e agora? E de repente agora eu me pego estudando isso, que é o corpo, que é a química, e entendendo toda essa minha trajetória. Até uns 5 meses atrás não fazia nada sentido, né? E eu perdida. E eu comentei com um amigo. Falei, eu tô cansada, eu preciso de resposta, que eu não sei o que, não é possível que não existe. Ele falou, peraí que você tem que conhecer uma pessoa e eu acho que vocês vão ter uma química muito boa. E foi aonde ele me deu contato, a Lu a gente começou a falar, e eu estudando neurociência, me aprofundando mais e lendo. E foi quando eu descobri as técnicas. E realmente, eu faço as técnicas. Eu estou aprendendo, óbvio, a Lu já tem uma bagagem maior. E assim, a minha experiência recente, né, Lu, que eu fiz uma viagem, eu fiquei 1 mês agora nos Estados Unidos com os meus filhos, e que sinceramente para vocês, eu falo, em 4 dias eu acho que eu queria catar o avião e vir embora de volta, eu falava aqui que eu... E a gente sempre usa. O que te aconteceu? Utiliza, respira, sai do córtex, vai pra... E, cara, foi assim, coisas fantásticas aconteceram. E vem acontecendo. É milagre? Não. É esforço meu, isso eu falo, diariamente. Sair, treinar, e é um músculo, né, que a gente estava falando como enfermeira agora. É um músculo. Se você não treinar, ele vai atrofiar. Você vai ficar na amígdala. E a gente fica, porque a nossa cultura é de deixar na amígdala. Aí eu fico pensando, precisa sofrer? Aí você olha assim, as coisas, não precisa sofrer. E tudo que chegar pra gente, problema vai acontecer. Eu sinto em dizer, gente, ninguém vai ser o mundo encantado de Bob, não existe, né? Até minha irmã tá ali, a gente tá passando por uns percalços de família, que a gente perdeu o pai e a gente herdou muitos problemas. E aí tem dia que ela fala, eu falo, respira, né? E vai ser depois desse, vai ter outro, e depois do outro, e a gente vai subindo a nossa escala. Então tem dia que realmente, vocês pegarem ali meu celular, tá lá, né? A tabela de cores, porque de repente eu me vejo, eu acordo super bem, aí eu faço lá, né? Aí alguém me fecha no trânsito, eu já começo a ficar assim, daí o outro faz não sei o quê, daí o filho fala não sei o quê, né? Aí vamos, respira. A Lu trouxe a garrafinha aqui, eu ando com a minha garrafinha, porque nos 10 segundos que você respirou, antes eu era muito imediatista, eu mandava assim, vamos resolver agora a parada, vem cá. Melhorei, né? A minha irmã tá falando. Né, amiga? Melhorei, gente, porque senão eu já tinha matado meio Brasil, entendeu? É uma questão assim, e tipo, e o que vai acontecer aqui, né? O alinhamento que a gente faz muito, que é a meditação de todos os dias de manhã. O que eu quero? Qual que é o meu foco hoje? Tipo, nos Estados Unidos eu falei assim, o meu inglês não é assim, né? E teve um dia que eu ia passar numa situação que eu tava sozinha, que era meio complicado com as crianças, eu falei, olha,
me alinhei, eu falei, foco, de hoje eu quero que surja um brasileiro da terra, caso eu tenha dificuldade, alguém para me ajudar. E dito e feito, né? Saí lá no negócio, uma multidão, e o povo falando, e eu com 2 crianças, e de repente falei, não estou entendendo nada, não posso deixar a minha amígdala, respira. Fiz assim, contei até 10, de repente uma mão no meu ombro. Você precisa de ajuda? Eu tô falando agora, me arrepia. Aí eu falei, olhei, eu falei, preciso. Por que você precisa? Eu falei, é que eu não sei pra onde que eu entro, o que eu tenho que fazer lá. Vem comigo, vou te levar até onde você precisa ir. Uma moça brasileira que mora onde eu estava, sabe? Então eu falei, oi? Então, muitas coisas vão acontecendo assim. O medo existe? Eliminou? Não. Só que aí vem agora a minha capacidade de estudar cada vez mais. Agora a gente está num projeto e aí todo mundo, as minhas amigas, meus amigos que estão aqui, falam, o que você tem, né? Ainda até o Fá falou um dia pra mim, eu não sei o que você tem, porque você não era assim. Você tá mais leve, você tá não sei o que. Gente, tirei pesos. Não eram meus, e eu queria carregar todo mundo. Até hoje a gente conversava, né, que eu tive um fight lá com as crianças de manhã. Não, mesmo eles, entendeu? Vamos respirar, vamos fazer, vamos... E aí flui melhor. E acho que é isso, a minha pequena contribuição. Espero que tenha ajudado um pouco. E a Luma, querida, agora virou... Obrigada, Mercedes. Eu que agradeço. E a Denise falou uma coisa bem importante, né? Que as dificuldades, os problemas, nada disso vai parar. Tudo continua na nossa vida. O que muda é a maneira de nós encará-los e de nós resolvermos e reagirmos de outra maneira. Isso que tem que mudar. Porque, como ela mesma disse, né? A maioria das pessoas vive ali nos últimos níveis da tabela. Vergonha, culpa, apatia. Hoje é segunda-feira, tem que trabalhar. Não, só gosto do fim de semana. Olha o que a gente vê por aí o tempo todo, né? Então, o que tem que mudar, tem que ser diferente? A nossa reação perante a vida. Porque ela é leve, ela é maravilhosa, ela tem que ser curtida, ela tem que ser vivida. E tem gente que passa aqui, sei lá, 50, 60, 70, 90 anos carregando fardo. E não tem porquê. Não tem necessidade disso. Antes de me despedir de vocês, melhor, perguntas, né? Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, que agora o Paulo vai passar o microfone aqui para nós. E antes disso também, gente, eu quero agradecer também a hospitalidade, não só do Brasil Salomão, mas principalmente da Denise também, mas da cidade. Estou encantada com o Ribeirão. Olha que eu nem passei muito aqui ainda, tá? Mas o pessoal é muito cordial, muito amigo, muito hospitaleiro. Estou me sentindo em casa, tá? E outra coisa também que eu quero convidar vocês é o seguinte. Dia 14 e 15, amanhã e terça, eu vou estar fazendo atendimentos... terça e quarta, isso. Terça e quarta eu vou estar fazendo atendimentos individuais aqui em Ribeirão, presenciais. A Denise fez todos os 5 atendimentos de assessoria comigo via Skype Zoom, online. E eu vou estar aqui presencial, então eu disse já é uma ótima oportunidade, né, de fazer os atendimentos presenciais. Então, terça e quarta, já tem algumas pessoas agendadas, eu vou estar fazendo e ensinando o método, as técnicas, porque é muito simples a gente desativar a amígdala, ativar o córtex e ter essa vida leve. Vamos ver se alguém tem perguntas? Boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigado à senhora pela presença, doutora Juliane, mais esse evento que a senhora programa para nós. Esse raciocínio vale para todas as camadas sociais? Ótima pergunta, muito boa pergunta, seu Brasil. E até assim, pelos estudos, tá, a gente fica pensando, né, por que tem gente que está lá morando na rua e tem gente que está super bem sucedido? Todos têm o mesmo cérebro. Todos têm a mesma ferramenta, a mesma capacidade. O que muda, então, de uma pessoa, vamos falar daí de sucesso financeiro,
não é só esse, mas aquela pessoa que está morando lá na rua, né? E uma pessoa que está super bem sucedida. Níveis de consciência. Por isso que quando eu falei ali, que a gente despertar, tomar consciência de que a gente tem esse poder, é muito importante. Então, vale sim para todas as camadas sociais. Aí, talvez você me pergunte, tá, mas então quer dizer que a pessoa que está lá morando na rua, ela não quer. A gente fala muito no método de autorresponsabilidade. Na verdade, nada é do outro. Tudo é como eu reajo, tudo é como eu vejo, e eu tenho que ser autorresponsável. Se aquela pessoa decidiu, escolheu, não quer batalhar, não quer estudar, não quer evoluir, também é uma decisão dela. Talvez seja nível de consciência muito baixo e ela não sentiu necessidade ainda de buscar evolução, de buscar evoluir. E também não quer dizer que uma pessoa super bem sucedida tenha um nível de consciência a ponto de dizer assim, ah não, mas eu tenho... Ok, vamos supor um milionário. Ele pode ter bastante dinheiro, ele tem sucesso, teoricamente, mas os relacionamentos dele com a família são muito pobres, sabe? Então, isso tudo é nível de consciência, mas assim, a ferramenta, esse cérebro maravilhoso, poderoso, todos nós temos igual. A questão é justamente isso, buscar evolução de acordo com o nosso nível de consciência. Eu que agradeço. Lu, muito obrigada. Muito bacana ter essa visão. Eu acho que enxergar o cérebro como um músculo e uma coisa que a gente pode trabalhar e que a gente pode dominá-lo, e não precisamos ser dominados por instintos que estão ali, é uma descoberta maravilhosa da ciência, né? A questão da neuroplastia realmente é encantador. E aí eu gostaria de saber, fora contar até 10 e respirar, que é perfeito, né, para a gente sossegar a amígdala e tentar pensar, né? Se você poderia nos presentear com alguma coisinha aí para despertar o pessoal e ver o quanto isso funciona, o quanto isso é potente. Joia. Existem várias maneiras de interromper pensamento repetitivo, tá? Por exemplo, um problema fica martelando, certo? O que eu faço quando surge o problema? Algumas maneiras de interromper a respiração, e tem que ser uma respiração abdominal. Tem gente que até hoje respira, eu digo que nem vai até o pulmão, vai até aqui e volta, né? Respira, vai até aqui e volta. A respiração para gerar acetilcolina, aquela química de bem-estar, tem que ser abdominal. Tem que respirar pelo abdômen. Tu tem que sentir e ver o teu abdômen mexer. Senão, tu não gera aquela química. Até gera 2 horas, 3, 4, 5 de meditação gera, mas na nossa vida corrida não dá. Então, o alinhamento é 10 minutos e a respiração tem tudo a ver, tá? Falou da respiração e também da questão de interromper contar até 10, né? O que a gente usa muito no método, tá? É uma garrafinha de água com adesivo. Aqui tá, tudo é como deve ser, apenas é. Pode ser uma frase, tá? Existem afirmações de interrupção, existem visualizações de interrupção, existem inúmeras maneiras de tu interromper. A gente usa uma garrafinha de água, porque é uma âncora. O nosso cérebro precisa de âncoras. Então, tu tá numa reunião, por exemplo, né? Eu tô sempre com a minha garrafinha de água. Por quê? Porque tu tá ali, falaram uma coisa, tu ficou com raiva, por exemplo. Que é uma emoção que todos nós temos e quase que diariamente, né? Tu ficou com raiva. Antes de tu reagir e contar até 10, vai tomar um gole de água. Toma um gole de água, dá os 6, 7 segundos e inverte aquilo que tu tá querendo. Por exemplo, quando tu tá numa reunião, sentiu raiva, tu
normalmente tu foi desafiado, tu foi ameaçado, é isso que a amígdala faz com a gente se sente ameaçado. Então, tu pode tomar água, pensar uma das afirmações, a gente usa muito no método, não se envolva, dissolva. Não se envolva, dissolva, é uma das afirmações. Tu descarrega essa informação e reprograma, que é o que tu quer. Tu visualiza aquele resultado que tu quer. Porque o que a raiva faz com a gente? Alguém falou uma coisa no reunião que eu fiquei com raiva. Ah, mas olha bem, eu falei que ela ia falar aquilo. Eu tinha certeza que ela ia responder assim. É exatamente isso que o nosso cérebro vai. E é que ladeira abaixo, como eu digo. Porque ele faz uma cascata associativa de pensamentos negativos. Naturalmente ele faz isso. Por isso que a gente precisa de estar cada vez mais treinando. Isso que eu falei agora é uma pequena parte de várias técnicas que dá para fazer e que olha como é simples. Olha como são simples, tá? Totalmente aplicadas na nossa rotina. Certo? Porque não adianta vir aqui dizer para vocês coisas assim, tu tem que meditar 2 horas por dia. Ok, e aí quem é que vive? Quem é que trabalha? Quem é que faz essas coisas, né? Então, todas as técnicas, elas são simples, mas totalmente aplicadas no nosso dia a dia. Numa situação que chegou para mim agora. E agora? Como é que eu dou conta disso? Tem que ser assim. Mais alguma pergunta? Eu queria deixar um videozinho para vocês depois. Tudo bom, Lu? Muito bom, viu? A gente tem que aprender muito mesmo. E às vezes a gente fica tão preocupada com as decisões racionais e as emocionais estão levando a gente, às vezes, para um caminho mais difícil, né? Então, a minha pergunta para você é o seguinte, e quando esses nossos sentimentos, eles são inconscientes, né? Às vezes eu não tenho consciência daquilo, eu não percebo aquilo e fico repetindo situações inconscientes. Como é que faz? Tem técnica para isso também? Ótima pergunta essa da Fá, né? Gente, olha só. Na verdade, nós temos uma grande parte inconsciente e uma pequena parte de consciente das coisas, tá? De consciência. Por isso que essa tomada de decisão que eu falava ali. E cada vez mais que a gente vai treinando o nosso cérebro, essa consciência vai aumentando. Uma das técnicas que funciona muito para trabalhar questões de inconsciente e consciente é o seguinte, a limpeza de lixo mental. Todos nós, assim como eu falei agora há pouco de crença, né? Todos nós temos muito lixo mental. Imagina se 60.000 pensamentos por dia, gente. Quantos desses é lixo? Lixo, literalmente lixo. Tem que ir para a caixa de lixo. Vai para o lixo. Então, quando a gente começa a olhar para as nossas emoções, e a Fá falou uma coisa bem importante, a razão e a emoção. Tá? Vou aproveitar e falar um pouquinho disso. A gente pensa que as pessoas, às vezes até rótulos a gente coloca, né? Por determinadas posturas, são muito racionais. Todos nós somos humanos. Todos nós temos razão e emoção. Todos. Ok que tem pessoas e tem comportamentos, enfim, perfis, que a gente tem uma área mais desenvolvida que a outra. Mas assim, não existe. Todos nós temos cérebro. Né? Não existe quem não tem razão e emoção. E aí, qual é a grande diferença? Eu saber lidar bem, equilibradamente, por isso que eu falo muito do equilíbrio emocional, é o quê? Eu saber lidar com a razão e com a emoção. Elas sim têm que estar juntas. Porque o meu lado racional não quer dizer só que eu sou racional porque eu só ajo com o meu córtex. Perfeito, se eu conseguisse fazer isso. Mas, na verdade, não é isso que acontece. O nosso lado racional, essa postura racional que a gente assume perante, principalmente na vida profissional, né? Ou até nos nossos relacionamentos, às vezes a gente é muito racional,
certo? Na nossa saúde a gente é muito racional, a gente quer tudo exatamente certinho. Sabe que, e aí agora me remeteu a uma outra coisa, mas só para concluir isso, a gente tem que ter o equilíbrio, tanto da razão quanto da emoção, e existe sim técnica que faz as nossas crenças, os nossos pensamentos inconscientes emergir para a superfície. Quando eles vêm para a superfície, eu me dou conta que eu posso botar no lixo, ou que eu vou continuar repetindo. Aí sim ele se torna, ele está no meu nível consciente, e aí eu vou aumentar esse nível e diminuindo o meu inconsciente. Uma outra coisinha que eu lembrei, que é muito interessante, outra característica nossa, muito humana, controlar tudo. Né? A gente quer controlar tudo. E aí as pessoas, e todos, claro, né? Tem que ser exatamente do meu jeito. A minha expectativa, gente. Quem aqui nunca cria expectativas, né? Então, o que acaba acontecendo? Essa é a nossa questão humana de querer controlar. E aí, quando a gente se dá conta, tá? Por isso que tem que ter foco. Que não dá para largar tudo, só que eu tenho que saber meu foco em cada área da minha vida. O que eu quero em cada área da minha vida. E aí, quando a pessoa que é muito controladora e se diz muito racional, ela, não, porque meus filhos têm que ser assim, meu marido assim, meu trabalho assim, meu isso, aquilo. Aí eu paro, só pergunto assim, tu controla as batidas do teu coração? A pessoa para e me olha, hã? Tu controla as batidas do teu coração? Quando tu respira, tu fica controlando o tempo todo a tua respiração. Tem tanta coisa no teu corpo que age naturalmente. Não é? Por que a gente tem que ter a pretensão? Eu acho que nós somos muito pretensiosos às vezes, como seres humanos, né? A gente quer controlar tudo. Então, quando a gente se dá conta de que já existe um universo perfeito, gente, que faz tudo chegar de acordo com o meu nível de energia. Então, sabe o que eu só tenho que controlar? O que eu penso no meu nível energético. Se ele estiver legal, quem a Denise contou a experiência de chegar um brasileiro para ajudar, porque ela estava com um nível energético bom. Senão, o que ela ia atrair? Mais problemas, mais dificuldades. E aí isso vem ao encontro da pergunta do seu Brasil. Né? Por que a pessoa que está lá numa situação bem difícil, por que ela está lá e ela consegue atrair cada vez mais desgraça, cada vez mais problema, cada vez mais sofrimento? Né? Porque ela tem um nível de consciência e está vibrando lá embaixo naquela tabela. Eu trouxe um vídeo para encerrar. Mais alguma pergunta? Sim. Um prazer estar aqui também. Você falou de várias técnicas em relação ao cérebro, à respiração e tudo mais. E hoje tem uma onda muito grande da física quântica dos frequenciadores, né? São os produtos. Como que é isso para você? Isso funciona? Eu não trabalho com isso, mas eu tenho vários colegas que trabalham. E é uma coisa muito nova e que tem sido usado. Você acha que realmente essa frequência acontece ou é a modulação por acreditar nessa frequência que ela acontece? Eu creio que isso tem a ver, de novo, com o nosso pensamento, e essa frequência vai ser com como nós estamos emanando. Porque tudo vai de como eu emano a minha energia. Então, essa frequência que chega, primeiro eu emanei. Então, por exemplo, né, por que ali a gente tem uma... Estou vibrando, por exemplo, no nível da vergonha, não me acho boa bastante em determinada situação, como mãe. Tá? Minha filha está, sei lá, com alguma dificuldade, eu não consegui ajudar. Uma simples questão assim. Estou vibrando no nível da vergonha, estou me sentindo incapaz. O que eu vou emanar? Isto. O que eu vou receber? Exatamente no mesmo nível.
Então, é por isso que eu digo que, mais do que qualquer outra questão, é o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo e o que eu vou emanar. Tudo vai ser de acordo, eu vou receber exatamente de acordo com o que eu estou emanando. Não sei se ficou claro. Que a frequência? Sim. Em forma de ressonância de Hertz, você está falando? Sim, eu acredito. Sim. Eu acredito. Sim, inclusive a ressonância harmônica, né, para alguns aqui, até nós estávamos conversando antes, a ressonância harmônica é passada, né, é uma informação. Existem estudos, claro que isso precisa acreditar, foi o que eu falei ali antes para a colega que estava ali, né, conversando. Se eu não acreditar, não vai e eu não vou receber. A ressonância nada mais é do que transmitir informações por onda. E aí a gente vai para o átomo, que é partícula e a onda. Nós, isso aqui, corpo, cadeira, é átomo e partícula. E existe uma parte de onda. E essa onda que pode ser transmitida. Por isso que eu acredito, sim. Mais alguma pergunta? Vou passar um videozinho rapidinho de 4 minutos, talvez até vocês já conheçam, já tenham visto. E só para a gente encerrar com o que é o sucesso. Para você, tudo impossível. Não ouve o que digo eu. Mestre, levitar pedras é uma coisa, isso é totalmente diferente. Não diferente é, só diferente em sua mente. Você desaprender o que aprendeu precisa. Está certo, eu vou tentar. Não, tente não. Faça. Ou não faça. Tentativa não há. Não posso. É grande demais. Tamanho interessa não. Olhe pra mim. Julga pelo tamanho a mim? É bom fazer isso, não. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. A vida a cria. Crescer ela faz. É a energia que cerca nós e liga nós. Luminosos seres somos nós, não essa rude matéria. Você precisa a força sentir ao redor seu. Sinta, entre você e eu, a árvore, a pedra, em todo lugar. Sim, é, mesmo entre a terra e a nave. Você quer o impossível.
Eu não acredito. E por isso fracassa. Gente, então eu queria encerrar deixando esse trecho do Star Wars, acho que todos vocês já sabem, e pra gente ver, né, que o Star Wars é física quântica pura também, né? Então, o sucesso, primeiro a gente precisa acreditar. O fracasso nada mais é do que o quê? A gente não acreditar. E aí isso tem a ver com o nosso pensamento, com as nossas emoções, e até o nosso lado racional tem a ver com isso, tá? Então eu queria deixar isso para vocês e agradecer, certo? Agradecer, deixar aqui os meus canais, tá? Do Instagram, do Facebook, do site. Ah, não consigo. Aqui. Isso. Para seguir nas redes sociais, eu tenho uma lista de transmissão, quem quiser receber os áudios, tá? Será muito bem-vindo, é um conteúdo que eu mando 3 vezes por semana, gratuitamente, quem quiser receber, seja bem-vindo. E quem quiser falar sobre os atendimentos, depois me procura no final e aí a gente combina, tá bom? Muito obrigada a todos, tá? Muito obrigada pela gentileza e eu estou muito feliz mesmo de estar aqui hoje conversando com vocês. Muito obrigada, gratidão. Cumprindo as nossas formalidades, temos aqui certificado pela sua participação. Muito obrigada. E a ata, você possa assinar. Tira uma foto nossa, Walter. Então, pronto. Já arrumamos um fotógrafo.